um marco, né? Mudou a história do mundo, que foi o processo da Revolução Russa de 1917. Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos aqui ao canal do Weller. E hoje nós vamos aqui bater um papo, trocar uma ideia sobre a Revolução Russa. Recentemente aqui no meu canal, a gente produziu alguns conteúdos sobre os países que são ditos socialistas. Então, você que ainda não é inscrito, em primeiro lugar, se inscreva, ative o sininho e dá uma olhada nesses vídeos que eu estou falando, onde a gente gravou sobre se os países China, Venezuela e Cuba são países socialistas, porque a gente vê uma grande propaganda, inclusive se utilizando da miséria e ditadura que tem nesses países, para dizer que isso é o socialismo e que isso é o comunismo. E muita gente me pergunta, Weller, mas você fala tanto de socialismo nos seus vídeos, você fala tanto de socialismo e comunismo na porta da fábrica, o que seria então o socialismo que você defende, sendo que China, sendo que Cuba, Coreia do Norte, Venezuela, esses países que hoje são ditos como países socialistas não são. E por isso que eu começo aqui com esta primeira parte deste conteúdo que eu estou gravando sobre Revolução Russa, porque a Revolução Russa, o socialismo que teve na Rússia, principalmente de 1917 até 1924, este é o socialismo que eu falo, este é o método de revolução que eu defendo, ou seja, que a classe trabalhadora tome o poder. E hoje nós vamos gravar aqui essa primeira parte. Hoje eu estou aqui com a companheira Elisa, que é professora de História aposentada do Colégio Pedro II, é mestre em História Política pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, é diretora do Sindicop e é membro da Secretaria Nacional de Formação do PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado. Elisa, seja muito bem-vinda aqui. Hoje nós vamos aqui trocar uma ideia sobre esta revolução que sacudiu o mundo, a Revolução Russa. Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Obrigada, Weller. É um prazer estar aqui com você. Olá para todos e todas que estão assistindo aqui ao canal. Realmente, a gente vai falar de um processo que é um marco, né? Mudou a história do mundo, que foi o processo da Revolução Russa de 1917. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Podemos começar a conversar. Legal, Elisa. Eu fiz aqui essa introdução porque, de fato, né, não só aqui nas fábricas metalúrgicas, onde a gente tem uma atuação, São José dos Campos, Vale do Paraíba, mas creio que na escola, na fila do supermercado, na padaria, em qualquer lugar, a gente vai ouvir sempre aquele: vai para Cuba, vai para a China, vai para a Venezuela, dizendo que esses países são socialistas. E eu disse aqui da série que eu gravei com alguns camaradas, fica aí a orientação para que vocês que estão assistindo agora aqui este programa sobre a Revolução Russa, que veja. E a Revolução Russa, de fato, ela foi um fato histórico no mundo. E sempre quando a gente fala de Revolução Russa, você teve a tomada do poder, que foi em outubro de 1917. Agora, quando a gente fala de Revolução Russa, tem até alguns professores que falam, você tem que dizer as revoluções russas, para você explicar todo o processo. Então eu queria que a gente começasse aqui fazendo esse apanhado histórico. Desde 1905, me parece que foi um padre que organizou uma manifestação junto com a população por algumas demandas democráticas, como redução da jornada de trabalho, salário mínimo no país, e foi a partir dali que teve o fuzilamento de dezenas de manifestantes e a partir dali que começou a despertar esse espírito de luta. Eu queria que você explicasse um pouco, né, antes da tomada do poder em 1917, esses conflitos que tiveram no país, principalmente entre 1905 e 1917, que você explicasse um pouco como se deu esse período, quais eram as forças políticas que organizavam os trabalhadores no país e quais eram as principais reivindicações. Fique à vontade, companheira. Tem muita coisa para falar, tá? Vou tentar ser sintética aqui. Então, antes de entrar no processo da Revolução de 1905 e as duas revoluções de 1917, é preciso explicar um pouquinho o que era a Rússia, né, no início do século XX. Porque a Rússia era um império,
um império com uma imensa expansão territorial, que é composto por várias nacionalidades, e a maioria esmagadora da população era constituída por camponeses. E era um campo muito atrasado. Para se ter uma ideia, o fim da servidão ocorreu na Rússia em 1861. Então, até o final do século XIX, existia a servidão, que é uma característica feudal, né? Existia na Rússia. Mas, ao mesmo tempo, no início do século XX, a Rússia tinha fábricas modernas, com grandes concentrações operárias, em algumas cidades, né? Mas essas fábricas elas eram resultado de investimento estrangeiro. Estamos na época do imperialismo, né? Então, principalmente em fábricas inglesas, fábricas francesas, né? Era o que existia, mas significava que tinha uma grande concentração operária em contraste com aquela maioria esmagadora da população que era constituída por camponeses atrasados, né? E esse império atrasado era dirigido por uma monarquia com característica assim, quase absolutista. Né? Não tinha nenhuma liberdade democrática. Então, você tinha aí 300 anos de dinastia dos Romanov. Então, não havia nenhum tipo de liberdade democrática. E, por isso, né, havia um setor da burguesia que defendia uma monarquia constitucional, né? Defendia ter o seu espaçozinho aí para participar do governo, para interferir nas decisões. E esse setor da burguesia se organizava no partido, que era o Partido Constitucional Democrata, e por isso eles eram conhecidos como cadetes. Mas a gente viu aqui que a maioria da população era camponesa, né? E eles não seguiam os cadetes. Eles defendiam os socialistas revolucionários, que era o Partido dos Camponeses e também dos intelectuais. E esse partido ele defendia um socialismo que era baseado na pequena propriedade, que teria uma insurreição camponesa aí apoiado, né, por setores da burguesia, porque iria conseguir obter, né, essa sociedade idealizada de pequenos proprietários, que é uma utopia reacionária, né, como os anarquistas, num mundo que já era um mundo capitalista, né, pensar que o socialismo seria o socialismo de pequenos proprietários. Mas também no início do século XX, em 1902, foi fundado o Partido Operário Social Democrata Russo. Hoje a gente fala de social-democracia, se entende outra coisa, né? Mas naquela época, no início do século XX, social-democrata era o Partido Operário que defendia as ideias de Marx, ou seja, era um partido socialista. E no segundo congresso desse partido, teve uma divisão, que foi em torno da definição de quem seria o militante. O Martov ele defendia que os militantes bastavam ser filiados, né, para serem considerados membros do partido. Já o Lenin ele defendia que, para ser considerado membro do partido, era necessário pertencer a algum organismo, né, que funcionava dentro do partido de uma maneira hierárquica. E nesse congresso, em 1902, né, o Lenin ficou em maioria, até porque alguns setores abandonaram o Congresso, e o grupo do Lenin ficou conhecido como bolchevique, que é a maioria em russo, e o grupo do Martov como menchevique, que é a minoria em russo. Essa diferença podia parecer pequena, mas ela implicava em uma visão sobre a Revolução Russa. Então, os mencheviques, eles levando em consideração aquilo que eu acabei de escrever, né, que era o caráter atrasado da Rússia, que não tinha conquistado liberdades democráticas, que vivia sob a ditadura czarista, não tinha reforma agrária, eles defendiam, e aí era igual aos socialistas revolucionários, né, que a Rússia tinha que fazer uma revolução burguesa em aliança com a burguesia. E o socialismo ia ficar para depois, né, quando o capitalismo tivesse desenvolvido na Rússia. Já os bolcheviques, sob a liderança do Lenin, eles tinham uma posição bem diferente, né? Seguindo os ensinamentos do Marx, que chegou a essa conclusão depois do processo das revoluções de 1848, onde a burguesia teve um papel contra-revolucionário, se colocou contra o proletariado, porque sentiu o peso da força do proletariado e o medo, né, de que o processo revolucionário afetasse as suas propriedades, né? Ela assumiu esse caráter contra-revolucionário, se aliando com a nobreza. Então, o Lenin, né, coerentemente, ele defendia o seguinte, que apesar das tarefas a serem realizadas na Rússia, né, serem semelhantes às que foram realizadas pela Revolução Francesa, uma revolução burguesa, né, do tipo fazer a reforma agrária, conquistar liberdades democráticas,
essas tarefas só poderiam ser realizadas com os operários em aliança com os camponeses, independente da burguesia, que era contra-revolucionária, e na Rússia era representada pelos cadetes. Tinha também a posição do Trotsky. O Trotsky ele formulou essa ideia antes da Revolução de 1905. Ele tinha acordo com Lenin sobre o caráter contra-revolucionário da burguesia e defendia que a revolução deveria ser feita com os operários em aliança, né, com os camponeses. Mas Trotsky ia além do Lenin. O que ele dizia? Ele, olhando aquele caráter bem contraditório da Rússia, por um lado atrasado, por outro lado avançado, né? Enquanto o império atrasado, mas inserido no mundo que era um mundo capitalista, na fase já do imperialismo decadente, ele concluiu que, apesar das tarefas na Rússia ainda serem essas tarefas democráticas, né, elas só poderiam ser conquistadas com a liderança dos operários que iriam guiar, né, a população pobre, explorada e oprimida, guiar os camponeses no sentido de tomar o poder e expropriar a burguesia, ou seja, essa revolução assumiria um caráter socialista. E aí se deu o processo em 1905. Então, em 1905, essas contradições da Rússia levavam a que a população vivesse faminta, né? A maioria em condições bastante precárias. Mas quando você tem um processo de guerra, essas contradições se aprofundam. E em 1905, a Rússia estava envolvida numa guerra contra o Japão, numa disputa de um território na região da Manchúria, ao norte. Né? E nesse processo, inclusive, a Rússia foi derrotada. Mas em meio a esse aumento da exploração e da opressão que eclodiu esse processo revolucionário de 1905. Trotsky, em 1905, ele pertencia à ala menchevique do pós-DR. Depois, próximo de 17, que ele se converteu ao bolchevismo. Foi isso mesmo? Não exatamente. O Trotsky ele não era menchevique. Ele teve do lado do Martov naquele processo de discussão de quem deveria ser definido como militante. E durante um certo tempo, a posição do Trotsky, que era oposta à posição do Lenin, era de que deveria haver uma unidade entre mencheviques e bolcheviques. Ele defendia essa posição de voltar a ter um partido único, porque, na verdade, após essa ruptura, com diferentes matizes, né, o que aconteceu era que eram dois partidos separados. E o Trotsky organizou o seu próprio grupo, que era o grupo interdistrital. Esse era o grupo do Trotsky. Então, ele rapidamente, não tão rapidamente assim, mas principalmente a partir da experiência da Revolução de Fevereiro, que coloca o governo provisório e as contradições do governo provisório, o Trotsky não defende mais a unificação entre as duas alas, né? E depois que Lenin volta em abril e defende o que era a posição do Trotsky, né, que os soviéticos deveriam tomar o poder, ele está atuando ali para e passo com os bolcheviques. E aí ele depois, né, já em setembro, quando ele se torna, inclusive, porque ele também não queria entrar para o partido bolchevique sozinho, ele tinha um grupo. Ele queria levar o grupo dele para o partido bolchevique. Então, foi um processo de negociação e por isso que mais próximo do processo da tomada de poder é que ele entra oficialmente dentro do partido bolchevique, porque ele teve essa preocupação, não queria entrar sozinho, ele queria levar o grupo todo dele para o partido bolchevique. E o Trotsky atuou em 1905, porque o Trotsky era presidente do Soviet de São Petersburgo em 1905. Então, ele atuou no processo de 1905. Teve essa questão da passeata, né? Aí mostrando, inclusive, o caráter bastante atrasado da população, chamava o czar de paizinho, né? Era como se fosse assim, uma espécie de procissão, mas era uma procissão de operários, porque você estava ali em São Petersburgo, onde tinha uma grande concentração de operários. E realmente a reação do czar, mostrando o caráter, né, dessa monarquia quase absolutista do czarismo, foi metralhar
a população que estava em passeata. Foram centenas, foram só dezenas, não, foram centenas de mortos, feridos, né? Eu não dizeria melhor, é irônico, né? Mas assim, mas serve para despertar a consciência das pessoas de que o que era o czar, né? Ele metralhou a população que estava chamando de paizinho, que foi levar as reivindicações para ele. E isso desencadeou um processo de luta que levou, não foi só essa passeata, aí que se desencadeou mesmo o processo revolucionário, né? Que foram manifestações de rua, teve barricada, teve greve operária, né? Mas esse processo acabou sendo derrotado porque ficou muito restrito, não teve apoio dos camponeses, né? Mas ele foi muito importante, tão importante que o Trotsky chama esse processo de ensaio geral da Revolução. E por que ele foi tão importante? Porque pela primeira vez surgiram os soviets. O que eram os soviets? Os soviets eram os conselhos de operários, de soldados que surgiram no processo da luta. Veja, a gente estava sob uma repressão, né? Então, essa organização surgiu de dentro das fábricas. Então, assim, em cada fábrica se elegia o seu representante, que, por sua vez, elegiam os representantes nos bairros. E não era assim um mandato que gera esses burocratas, né? Vou ficar 2 anos aqui como representante. Não, eram mandatos que eram revogáveis, né? E isso foi até o processo que vai culminar em 1917 com os soviets de toda a Rússia. Então, por essa experiência importante de organização de luta, que foi o surgimento desses conselhos, né, de operários e soldados, os soviets, é que essa revolução de 1905 ficou marcada, né? Então, era um momento de situação desesperadora, né, da classe trabalhadora, e que, novamente, ela vai surgir depois que a Rússia entra em outra guerra. Em 1914, a Rússia vai entrar em guerra, não por coincidência, mas tem a ver com alinhamento com os seus interesses, né? Com o lado imperialista da França e da Inglaterra. Então, a Rússia estava do lado da Entente. Estava, inclusive, enfrentando no front a Alemanha. E a Alemanha com muito mais recursos que a Rússia, ou seja, os soldados da Rússia mal vestidos, mal alimentados, mal armados, sendo exterminados, né, pelos soldados alemães. Mas mais que isso, né, você tinha uma situação que, com o decorrer da guerra, vai se agravando ao ponto de que o conjunto da população estava passando fome. Os camponeses, os jovens, eram todos convocados para lutar, eram soldados. Os soldados, na sua maioria, eram constituídos por camponeses, né? E nas cidades você tinha as filas do pão. Aí a gente vai chegar em fevereiro de 1917. Então, em fevereiro de 1917, é nesse contexto aí de fome generalizada, né, das imensas filas de pão, que você tem no dia 23 de fevereiro. Aí, lembrando que o calendário russo é um pouco era diferente do calendário, né, nos outros países, e o nosso calendário, o 23 de fevereiro era o 8 de março. Então, a manifestação das mulheres, né, elas protestando com relação à fome, à miséria, à guerra, foram, né, partiram para a rua, foram para o bairro operário de Vyborg e tentaram lá e acabaram convencendo os operários a aderirem a uma greve e iniciando um processo insurrecional contra o governo do czar, que já bastante fragilizado pela crise, né? Você tem aí o processo que vai acabar levando à derrubada do czar em fevereiro de 1917. E quando o czar é derrubado, se constituiu um governo provisório. E esse governo provisório, no início tinha até um príncipe, Lvov, né? Mas ele contou com a participação dos cadetes, dos socialistas revolucionários, que era aquele partido dos camponeses, né? Que queria um socialismo de pequenas propriedades, como eu citei aqui. E os mencheviques, ele teve algumas composições diferentes, mas era um governo que não atendeu e nem poderia atender, porque era um governo de patrões, era um governo da burguesia, né? Mesmo tendo participação de partidos operários como os mencheviques. Não entendeu as reivindicações de fevereiro. Quais eram elas? Era simples, eles queriam pão, resolver o problema da fome, a paz, a tirada da Rússia da guerra, né? E eles também terra, né? Que era a principal reivindicação dos camponeses.
E esse governo provisório não atendeu nenhuma dessas reivindicações, ficou enrolando. Não saíram da guerra pelo compromisso que a burguesia tinha, né, com os países imperialistas, com a França e a Inglaterra, não fizeram a reforma agrária e, por isso, por todas essas situações, também não puderam resolver o problema da fome avassaladora, né, que existia no país. A única conquista que se teve foram as liberdades democráticas, né, que permitiu, inclusive, que os revolucionários pudessem voltar do exílio, porque boa parte, em função da repressão, né, boa parte dos revolucionários, inclusive Lenin, estava fora, foragido, né, fora do país, né, e a imprensa operária, a organização dos trabalhadores, isso permitiu, né, a organização dos bolcheviques, né, dentro da Rússia de forma mais explícita, porque antes a atuação dos revolucionários era clandestina, né, porque se qualquer coisa eles seriam presos e deportados. Esse governo provisório, 1917, ele pode ser considerado como o primeiro governo de frente popular da história? Pode sim, porque era um governo que, apesar e para o seu final, ele assumiu uma característica ainda, né, mais de. Ele foi fruto de um processo revolucionário, diferente, inclusive, desses governos de frente que a gente considera de frente popular, que foram frutos dos processos eleitorais, foi fruto de um processo revolucionário. Mas ele não era um governo de trabalhadores, era um governo que tinha o partido da burguesia e que governava para a burguesia. E, por isso, não podia nunca resolver os problemas da classe trabalhadora, porque, para tirar a Rússia da guerra, ia ter que se enfrentar com a França e com a Inglaterra. Não teria como, porque a burguesia Manteve o era país na guerra. sustentada, era financiada. A Rússia era dependente economicamente, embora fosse um império atrasado, que dentro do contexto imperialista tinha uma relação de dependência com essas potências imperialistas, com a França e com a Inglaterra. Para resolver o problema da reforma agrária, tinha que contrariar os interesses dos latifundiários. Então, não tinha como. Era mexer com a propriedade. Mais do que contrariar os interesses dos latifundiários, era mexer com a propriedade. Isso é muito caro para a burguesia. E os outros partidos, né? O Partido dos Camponeses, Socialistas Revolucionários e os mencheviques, que eram representantes naquele momento que se formou o governo provisório da maioria da classe operária, esses partidos achavam que estavam fazendo uma revolução burguesa e que a burguesia era seu aliado, e, portanto, se a burguesia é seu aliado, eu não posso me confrontar com os interesses da burguesia. E Essa lógica, né? Quem encabeçou esse governo foi o Kerensky, certo? Kerensky, foi. E na Era história... um Trudovik. Ele não era... Foi conhecido como socialista revolucionário, mas era de uma outra organização conhecida como Trudovik, mas era ali próximo, né, dos socialistas Sim. revolucionários. E com essa Revolução de Fevereiro, que você explica bem, teve depois uma tentativa de golpe do Kornilov. Nessa tentativa de golpe, o Partido Bolchevique entrou no campo militar ao lado do Kerensky, mas sem dar nenhum apoio político. Foi isso? Foi, porque, na verdade, esse governo ele foi cheio de contradições, justamente porque não atendia nenhuma das reivindicações dos trabalhadores, né? Então, houve uma série de experiências com esse governo, em particular porque, assim, você tinha a burguesia, ela fazia o oposto do que teria... Né? Não era só a burguesia, o Kerensky, né? Que seria, teoricamente, um representante ali dos setores, né? De trabalhadores, né? Ele fazia o oposto, ele promoveu ofensivas militares. Então, aumentava a mobilização com relação ao front. E isso gerou uma série de mobilizações contra esse governo. Os soviets não surgiram em fevereiro e desapareceram. Os soviets surgiram e continuaram existindo, né? E havia todo um processo, embora a maioria da direção dos soviets fosse dos mencheviques, havia todo um processo onde os bolcheviques atuavam intransigentes, né?
desde a volta do Lenin na defesa da independência da burguesia. Então, até aquela primeira posição inicial de apoio do Stalin e do Kamenev, né, um apoio crítico ao governo provisório, os bolcheviques não entraram, mas deram apoio crítico, o Lenin voltou em abril rasgando que não era isso. Então, teve, né, essa posição firme dos bolcheviques, que nos processos de ascenso estavam lá defendendo todo o poder para os soviets nas manifestações de abril, em julho, quando teve um setor mais radicalizado que queria tomar o poder, mas não tinha condição, os bolcheviques ficaram juntos, tentando, né, evitar que a situação terminasse um desastre, aguentaram a repressão. O Lenin foi para o exílio, o Trotsky estava preso, e foi nesse contexto, em agosto, que teve a tentativa de golpe do Kornilov. E aí os trabalhadores correram atrás. O Kornilov era homem de confiança lá do Kerensky, né? Só que quando ele se voltou para derrubar o Kerensky, querer ele assumir o poder, aí o Kerensky ficou na saia justa, né? Mas quem organizou a defesa armada, quem realmente impediu, né, o golpe de Kerensky, foram os bolcheviques, foi sob a liderança dos bolcheviques. Buscaram lá o Trotsky na prisão e o Trotsky de lá dando a orientação, que era exatamente essa que você falou, né? Apoiar o fuzil no ombro do Kerensky para acertar o Kornilov e depois voltar o fuzil para Kerensky. A gente vai, né, golpear junto, mas vai marchar separado. Essa era a posição do Lenin, essa era a posição do Trotsky. E isso foi muito importante, porque permitiu que os bolcheviques ganhassem uma tremenda autoridade perante a classe trabalhadora, principalmente levando em consideração que essa reação foi uma reação armada, né? E quando Kerensky tentou desarmar esses trabalhadores, eles reagiram sob a liderança dos bolcheviques, e aí também já sob a liderança do Trotsky, que vai novamente, né, se tornar presidente aí do Soviet de Petrogrado, no sentido de resistir e organizar a defesa de Petrogrado, porque por trás dessa da posição contra-revolucionária da burguesia existia, inclusive, para acabar com os bolcheviques, a gente deixa os alemães entrarem. E aí perderam uma cidade importante, até na época do golpe do Kornilov, por conta da cidade de Riga, né? Perdeu aí uma cidade importante, e Petrogrado estava ameaçado de ser tomado pelos alemães. Eu falei nazista? Está errado, tá? Eu não sei se eu falei isso. A gente fala em Alemanha e sempre lembra de... Essa tentativa de golpe do Kornilov para cima do Kerensky, isso já estava ali em meados de agosto, setembro de 1917, mais ou menos isso, né? O golpe foi em agosto. Mas, assim, as articulações, né, que levaram, elas foram antes. A tentativa de golpe foi em agosto. E aí o que você tem depois de agosto, em setembro, é uma tentativa do governo provisório de esvaziar os soviets, porque enquanto o soviet funcionou ali como um poder paralelo, um poder dual, né? E enquanto os soviets estavam sob o controle dos mencheviques e socialistas revolucionários, mas principalmente dos mencheviques, era algo tolerável, né? Mas depois que os soviets passaram a ser dirigidos pelos bolcheviques, ficou complicado para a existência e permanência desse governo. E aí, qual foi a grande saída? Chamar um Congresso Democrático para depois criar um pré-parlamento para tirar o processo revolucionário, né, da luta direta dos soviets, da ameaça da insurreição, para, né, controlar todo mundo via um parlamento burguês. E aí, novamente, por isso que eu falei, a direção dos bolcheviques foi fundamental, porque o Lenin teve que fazer um grande esforço para conseguir ganhar o partido bolchevique, que, olha, a saída não é o pré-parlamento, vão boicotar o pré-parlamento, né? E os bolcheviques acabaram boicotando o pré-parlamento e apostando aí na saída revolucionária. Mas, nesse meio tempo, como as contradições eram grandes, já em setembro você tem o processo da insurreição no campo, que era bom, a maioria da população é camponesa, não ia adiantar só os operários se revoltarem se não tivesse aí seus aliados. E aí, com aquela embromação, enrolação
com relação à reforma agrária, que não saía de jeito nenhum. Os camponeses resolveram fazer isso na prática e começaram a tacar fogo, ocupa, expropria, e esse foi o processo da revolução no campo que vai se dar junto com o processo da tomada do poder. Legal. A gente já está chegando aí perto da tomada do poder, ou seja, já estamos chegando na cara do gol. Só queria fazer aqui alguns comentários. Primeiro, novamente, fazer o chamado para você que está assistindo este vídeo para seguir aqui o canal. Canal do Weller, aqui é conteúdo de interesse para os trabalhadores. Então, pega aqui o link deste vídeo, joga aí nos grupos de WhatsApp, Telegram, da rapaziada na fábrica. Revolução Russa, que é muito conhecida, muitas vezes você está no meio de uma greve, no meio de uma assembleia, o trabalhador vem conversar, vem trocar uma ideia. A gente sabe que tem muita falsificação da história da Revolução Russa, e esta é a primeira parte desta série que eu estou produzindo para falar a história da Revolução Russa da forma que a gente defende. A gente tem aí um monte de influencer que divulgam as informações conservadoras da ultradireita, e a gente precisa fortalecer aqueles que divulgam os conteúdos de interesse dos trabalhadores. Então, se inscreva no canal, ative o sininho. Eu estou aqui conversando com a companheira Elisa, primeira parte da Revolução Russa. A companheira falou aqui de 1905 até... Já estamos aí em setembro de 1917 e em outubro de 1917 que se dá, então, a tomada do poder. Você falou um pouco aqui em relação às forças políticas que tinha no país na época, como os bolcheviques, os mencheviques, os cadetes. Aí eu queria, para a gente ir fechando aqui esta primeira parte, que você falasse um pouco sobre as principais lideranças. Você já falou aqui bastante em relação ao Lenin, também ao Trotsky, e como que eles conseguiram convencer a população para tomar o poder. Você falou um pouco aqui da situação da guerra, que indicação de você ter minimamente a paz, a questão da moradia, de ter onde morar, e a questão da fome, minimamente o que comer. Como que Lenin e Trotsky, como que os bolcheviques conseguiram convencer a maioria? Que pelo que você fala aí, a revolução que teve em fevereiro, que teve o governo provisório, não agradou muito a população. Então, como que Lenin e Trotsky, principalmente, e os bolcheviques convenceram a população da importância da tomada do poder? A Revolução de Fevereiro foi abraçada pela população. O problema é que ela colocou no governo, né, um governo provisório que não atendeu às reivindicações da Revolução de Fevereiro. Então, isso é parte do processo. A Revolução de Fevereiro, a gente pode dizer que ela teve um caráter espontâneo, embora tivesse envolvido aí no processo de fevereiro que derrubou o czar, uma classe operária que já conhecia os bolcheviques, né? Que já recebia aí a imprensa bolchevique, que já tinha uma certa formação dos bolcheviques, que atuava aí desde 1903. Mas, em outubro, não foi assim. O processo foi liderado pelo Partido Bolchevique. Mas, para a gente entender que o Partido Bolchevique assumiu essa liderança, a gente tem que entender o tipo de partido que era um partido organizado de forma centralizada, que atuava como exército, que, inclusive, isso multiplicava, né, o poder e a presença dos seus militantes, e o fato de ter tido uma política acertada em não ceder a todas as pressões do início ao fim, inclusive combatendo as pressões internas dentro do Partido Bolchevique, porque não foi qualquer coisa. A gente, às vezes, tem um governo aí eleito, tipo o governo Lula, e é difícil a gente questionar, né, o governo de plantão, quando ele se diz dos trabalhadores e uma parcela da população acredita que é. Imagina um governo que foi resultado de um processo revolucionário, né, que tinha os dois partidos principais, né, dos camponeses e dos operários, que tinha um maior número e maior influência, que dirigia os soviets, faziam parte desse governo. Então, foi a experiência com esse governo e o fato de você ter os bolcheviques fazendo agitação, propaganda, o tempo todo com a política correta,
sem capitular em momento nenhum, sem capitular com relação à pressão nacionalista da guerra, sem capitular com relação à pressão de olha a direita, olha o golpe, temos que amenizar, que tinha esse tipo de pressão, sem capitular a repressão. O Lenin, em julho, a partir de julho, foi denunciado como agente do imperialismo. Por quê? Porque tinha toda aquela posição. A Rússia não tinha a menor condição de enfrentar a Alemanha, né? E a posição da burguesia, que o Kerensky abraçava, era de, ao invés de retirar a Rússia da guerra, aumentar a pressão sobre o front. Mas, obviamente, os russos foram derrotados. E aí a culpa era de quem? Botaram a culpa no Lenin dos bolcheviques, porque eles tinham uma política clara, eles não capitularam. Nós somos contra a guerra, nós defendemos que haja acordo de paz. E realmente, quando os bolcheviques assumem o poder, uma das primeiras medidas que os bolcheviques vão adotar é o acordo de paz, mesmo com algumas perdas incluídas, mas foi tirar a Rússia da guerra. E por isso, né, sofreram todas essas pressões. E veio o golpe do Kornilov, aí não foi qualquer coisa. Então, toda essa experiência, né, com o governo provisório de um lado, e a experiência com o governo provisório significava uma experiência com os socialistas revolucionários, que acabaram rompendo, né, surgiu um setor socialista revolucionário de esquerda, que no momento da Revolução atuou do lado dos bolcheviques, por causa desse problema da Revolução Agrária que não era completado, né? E a experiência com os mencheviques. E isso que permitiu, né, que os bolcheviques ganhassem a direção dos soviets. E a partir da direção dos soviets, principalmente o Trotsky no soviet de Petrogrado, era ali a capital, né? E começou a organizar a insurreição ali. E lá ele criou, né, a partir do Soviet de Petrogrado, um comitê militar revolucionário. E a partir desse... você já tinha uma situação de armamento da classe, né? Já tinha os soldados do lado da revolução, tinha uma situação de armamento da classe, né, que era resultado da luta contra o golpe do Kornilov, que se intensificou. E aí o soviet que mandava. O Trotsky lá no Comitê Militar Revolucionário dizia: busca as armas lá do não sei de onde, da fábrica tal, do quartel tal, e se obedecia, isso que a gente chama de poder dual, se obedecia ao soviet. Então, quando a gente houve muitas acusações de que a Revolução de Outubro de 1917 tivesse sido um golpe, porque os bolcheviques dirigiram o processo durante a realização, né, da tomada do poder, durante a realização do segundo Congresso do Soviet, que vai consolidar a tomada do poder, e foi um processo onde não houve derramamento de sangue. Depois, né, com as medidas tomadas pelos bolcheviques, a reação não só da burguesia, mas foram enviados 18 exércitos de diferentes países para lutar lá contra os bolcheviques, quando a guerra terminou em 1918, é que se iniciou o processo da Guerra Civil. Mas não foi o golpe. Os bolcheviques puderam tomar o poder sem derramamento de sangue porque eles tinham ganho a vanguarda e, através da vanguarda, a maioria da população para a ideia de que era necessário tomar o poder e expropriar a burguesia. Isso é muito importante. A gente vê em alguns conteúdos e alguns professores de história que explica deste jeito que você falou, que foi um golpe. Inclusive se utilizam disso que teria o segundo congresso para tomar a decisão e que o Lenin se antecipou e deu um golpe. Nós falamos que é uma revolução porque tem todo o contexto político do peso que os bolcheviques tinham na sociedade russa na época. Outra coisa que você coloca que é muito importante, que foi a divisão nas Forças Armadas. Muita gente coloca que isso foi um fato muito importante para a conquista da Revolução. Elisa, muito legal. Essa é a primeira parte. Você que assistiu até aqui, na semana que vem vai ter um vídeo por semana. A gente vai estar colocando a segunda parte, onde nós vamos falar de 1917 até 1924, principalmente, quais foram as conquistas da Revolução, como que o país funcionou. A companheira colocou aqui, de imediato teve o tratado que retirou a Rússia da guerra.
passo importante que era uma reivindicação para a população. Mas como funcionou o país em questão de saúde, em questão de educação, em questão de geração de tecnologia, e isso vai estar na segunda parte. Mais uma vez, você que ainda não está inscrito, se inscreva no canal do Weller. Aqui é conteúdo de interesse para os trabalhadores. Elisa, passo aí para você fazer as suas considerações finais. Muito obrigado aqui. Essa primeira parte é a mais importante. Você entendeu o contexto histórico e o porquê que teve a revolução no país. Eu espero ter ajudado nessa compreensão. Se for necessário alguma coisa para complementar, fala aí. Eu acho que é importante a gente saber que nunca a gente vai repetir exatamente o que aconteceu na Rússia em outubro de 1917, mas a história deixa suas lições, né? E a grande lição da história é que eles conseguiram, eles tomaram o poder, eles expropriaram a burguesia, eles instituíram aquilo que o Marx vai chamar da ditadura do proletariado, que é a democracia operária, ao contrário da democracia burguesa, que é a ditadura da burguesia. E essas lições, o Trotsky tem até um livro que se chama Lições de Outubro, né? E uma das lições que o Trotsky pontua lá é a existência do Partido Bolchevique, porque processos revolucionários eles podem ocorrer em função das contradições. Agora, uma revolução vitoriosa, né, que leve os trabalhadores ao poder, que expropria a burguesia e que institua um governo realmente dos trabalhadores, isso só sob a liderança de um partido revolucionário, como era o Partido Bolchevique. E nós aqui do PSTU, eu sou militante do PSTU, tentamos construir essa ferramenta aqui também. Exatamente. Resumo, teve a revolução porque teve um partido com pulso firme, esse partido comandado por Lenin, o partido bolchevique, e também o alinhamento do Trotsky junto para ter a revolução em 1917. Muito obrigado para você que chegou até aqui. Canal do Weller, conteúdo de interesse para os trabalhadores.